Tenho falado com vocês muito sobre a leitura e como a leitura conecta as famílias, conecta pai e filho, mas eu quero registrar aqui também uma experiência que eu tive como professora durante muitos anos. Eu sempre comecei as minhas aulas com uma leitura de uma literatura infantil para os meus alunos, até o 5º ano, pois todos os dias eles aguardavam a leitura de um livro. Eu não contava história. Eu lia cada palavra que estava no livro junto com eles, às vezes mostrando as imagens, às vezes deixando que a imaginação deles criassem as imagens. E depois, no final, eu fazia sempre algumas perguntas. O que esse livro falou com você? Qual o personagem principal que você se identificou? Os lugares que esse livro mencionou, você já conhecia? Você gostaria de conhecer? Quais seriam os seus sonhos? Seriam os mesmos do personagem? E a criança interagia todos os dias. E às vezes eu só lia o livro e não fazia nenhuma pergunta. E fechava o livro e só perguntava quem gostou da história e começava a minha aula. Porém, se eu esquecesse e começasse a aula, porque houve uma aula antes da minha de educação física, de artes, e que eu não comecei a aula com uma leitura, eu recebia a cobrança. Por quê? Eles se identificavam demais com os livros, demais com as histórias, demais com a leitura. E isso foi criando, cada ano, cada turminha formada, foi criando uma grande expectativa pela literatura, pelos livros, e eles se identificavam como leitores. E no final eles sempre escreviam os seus próprios livros. Fosse uma página, 2 páginas, mas eles estavam criando sua própria identificação como escritor também. Então a leitura é algo que vem de Deus. Não deixe de ler com seu filho, não deixe de ler com seu aluno todos os dias. Você criar esse hábito todos os dias, 5 minutos, 10 minutos, você vai formar no seu filho a constância da leitura, o amor pela leitura, e ele vai te cobrar. Porque ele quer ler com você. Ou você lendo para ele, ou ele lendo para você, ou os dois lendo junto. É importante que formemos os nossos filhos, os nossos alunos, leitores. E não somente pessoas pacíficas diante de telas. Pense nisso.